Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre animatrônicos. Animatrônicos são aqueles bichos esquisitos, robôs, que são muito vistos em parques de diversões, ou aqueles tipos de animais em parques aquáticos para assustar as pessoas. Mas me deixa te contar uma história que aconteceu há muito tempo atrás numa pizzaria chamada Pizzaria Fred Fazbear. A Fred Fazbear foi fundada nos anos 80 por Henry Emily e Lia Afton. Mas antes de chamar Pizzaria Fred Fazbear, ela era chamada de Fazbear Family Diner. Essa pizzaria tinha como seu objetivo trazer felicidade para as crianças. Ela foi fundada nos anos 80. Mas uma coisa muito estranha aconteceu nessa pizzaria. Praticamente aconteceu 2 mortes. E essas mortes foram da filha de Henry Emily, Charlotte Emily. Tudo que sabemos de seu assassinato é que ela foi morta por um homem em um carro roxo, e o homem também vestia roxo, e chamava esse homem de Purple Guy na época. Por anos essa morte da Charlotte foi considerada como uma morte de violência mesmo contra uma criança. Charlotte Emily foi encontrada por seu pai nos braços de um animatrônico que ele construiu para protegê-la, chamada Puppet. Mas, como dizem, ela não conseguiu proteger ela. Meses depois, uma outra morte aconteceu. E essa morte foi do próprio filho do outro co-criador da Fred Fazbear Family Diner, William Afton. Nesse dia, o filho de William Afton, Michael Afton, pegou seu irmão mais novo e colocou na boca do animatrônico Fredbear. Os animatrônicos da pizzaria antigamente eram utilizados eram animatrônicos que funcionavam ao mesmo tempo como robôs, ao mesmo tempo como roupas, chamadas Spring Locks. Elas eram utilizadas como molas, mas essas molas eram muito perigosas e podiam matar pessoas. E quando o filho de William Afton, Michael Afton, colocou seu filho na boca do animatrônico, essas molas acabaram funcionando e acabaram esmagando a cabeça da criança, assim conhecido como a mordida de 83. Com a morte dos filhos dos co-criadores da Fazbear Family Diner, a pizzaria acabou fechando. E uma outra acabou também abrindo, chamada agora de Fazbear Pizzaria. Mas outra coisa aconteceu nessa pizzaria. Vocês se lembram do Purple Guy que eu disse para vocês? Bom, parece que ele voltou e colocou a roupa do Spring Bonnie, um animatrônico lá da Fazbear Family Diner. Já que os animatrônicos foram todos para essa nova pizzaria quando a Fazbear Family Diner fechou. Ele acabou simplesmente desaparecendo com 5 crianças. E essas 5 crianças nunca mais foram vistas. Ninguém soube o que aconteceu com essas crianças. Simplesmente elas desapareceram. Bom, depois desse desaparecimento das crianças, a pizzaria teve que fechar um pouco, mas depois reabriu. Então, no ano de 87, novos animatrônicos apareceram, chamados Toys Animatrônicos. Esses animatrônicos, eles tinham simplesmente a capacidade eles tinham um mini computador da polícia instalado neles, assim podendo rastrear um predador a quilômetros de distância. Mas uma coisa muito estranha aconteceu nesse lugar, já que parecia que os animatrônicos andavam à noite. E um guarda acabou sendo mordido. E essa mordida foi conhecida como a mordida de 87. Essas várias
várias coisas ruins aconteceram na pizzaria, acabaram sujando o nome da pizzaria Fred Fazbear. Então a Fazbear Entertainment decidiu mais uma vez apostar e retornar com o lance da pizzaria de novo. Uma última tentativa. Mas o legado de morte da Fazbear sempre vai continuar, não importa como aconteça. Bom, o que aconteceu é o seguinte, que sempre que a Fazbear contratava guardas de segurança do turno da noite, eles reparavam uma coisa muito estranha. Os animatrônicos, Fred, que é o protagonista do show da pizzaria, o Bonnie, o Fox e a Chica, pareciam que andavam à noite. E sempre caçando o guarda noturno. Esses animatrônicos foram sempre gentis com as crianças, mas com os adultos sempre foram estranhos. E ainda, além do mais, a pizzaria sempre deu a desculpa que os animatrônicos andavam à noite por causa do sistema deles, que era ultrapassado, já que Ron e Emily, que criou esses animatrônicos, tinha se afastado depois da morte da filha. Ele então, sem Henry, que era a mente brilhante dos animatrônicos, os animatrônicos foram meio estranhos. Os guardas noturnos acabavam muitas vezes sendo mortos por esses animatrônicos, por causa que os animatrônicos pensavam que as pessoas eram endoesqueletos e queriam colocar isso nas roupas de animatrônicos. Quando você colocava uma pessoa nessas roupas, simplesmente a pessoa era morta, triturada dentro dos animatrônicos. E por isso que a profissão de guarda noturno ficou muito estranha. Então esses todos são os segredos que rondam a Fazbear, como o desaparecimento das 5 crianças, além das mortes, e do tal Purple Guy. Quer um conselho? Nunca trabalhe como guarda noturno na Fazbear. E também fique esperto caso se encontre um Purple Guy por aí, um homem de roxo, ou um coelho amarelo, porque eles não são muito bons com vocês. Então até a próxima e tchau.